boa noite. Sejam bem-vindos à Voz do Sagrado. Mais uma quinta-feira, estamos aqui na união de desígnios para festejarmos a amizade, o respeito e o profundo carinho e amor que nutrimos pelo nosso candomblé. Nós trazemos toda semana um assunto tão somente para alicerçar o festejo que é estarmos juntos, né? E nesse exato momento eu gostaria de passar a palavra para o Mota, Pejgan Mota, que é o presidente da Voz do Sagrado, que vai discorrer sobre a estrutura da Voz do Sagrado, vai discorrer sobre esse momento e depois nós entraremos no assunto. Eu pediria a vênia dos senhores para 1 minuto para o nosso presidente. Vai, Mota. Boa noite a todos, meu Colofé. Estamos juntos, como sempre, todas as quintas-feiras, né? Tentando falar um pouco da nossa cultura, do nosso culto, né? E assim podermos nos ajudarmos, né? Passando informações uns para os outros e falando da melhor maneira possível de nosso culto, dos nossos voduns, nossos inquices, nossos orixás. Deixando bem claro que aqui não tem réplica nem tréplica, né? A gente não está aqui para isso. Cada um fala da forma como conhece, da forma como é da sua comunidade. Isso já ficou bem claro para todos que já estão acostumados no grupo. Aqueles que são a primeira vez, bem-vindos, né? Venham mais vezes para participar e dar seguimento, né? Na nossa mentalidade, na nossa conversa, naquilo que a gente acha que é correto para a gente, que muitas das vezes não é correto para outros, né? Mas ninguém é dono da verdade, né? A gente aqui tenta seguir aquilo que a nossa família religiosa nos passa, aquilo que nossa comunidade de terreiro nos passa através dos nossos mais velhos. E assim procuramos ser mais felizes. Então, uma boa noite para todos, bem-vindos e Pejgan Marcos é seu. Vamos lá, vamos dar seguimento à nossa reunião. O assunto de hoje é: qual a responsabilidade do zelador de vodum, orixá ou inquice quanto à manutenção da saúde do noviço? Esse tema pode parecer familiar. Realmente nós tivemos alguns fatos bastante correlatos a esse tema há pouco tempo. Mas não é o objetivo da Voz do Sagrado, da família da Voz do Sagrado, permear na intimidade de qualquer pessoa, permear em qualquer problema que tenha havido, que hoje ainda tenha sido apreciado sob o condão da justiça. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, como eu falei anteriormente, é amalgamarmos o respeito, o amor e o carinho que nutrimos um pelos outros e pelo candomblé, evidentemente. Na nossa sala nós temos zeladores da nossa querida Umbanda e das nações de candomblé, e até aqueles que ainda não entraram na nossa religião, mas já estão dentro de coração há muito tempo. Razão pela qual nós não temos qualquer objetivo de entrar na intimidade da casa de qualquer pessoa. Nós não temos o objetivo de sabermos o processo litúrgico da casa das pessoas. Nós só queremos discutir um assunto que hoje todos discutem, né? E se as pessoas de outros matizes religiosos discutem, por que nós não vamos discutir também, né? O objetivo é tão somente esse. Em momento algum, vamos tratar de assuntos de casos concretos, tá? Nós vamos vislumbrar essa situação, que eu acredito que seja uma preocupação de todos. Nós temos vários zeladores na sala, nós temos do Hotel William, Elson, Suzane, temos Equedes Zilmar, senhora Tayane, eu não estou vendo aqui, ela havia entrado ainda há pouco, é uma zeladora de orixá, né? E temos Neide Lúcia, que podia nos brindar com a sua beleza, pode liberar a imagem. Não tem problema, não. Dá licença, Marquinhos. Eu, no momento, não estou podendo aparecer muito, não. E a Tayane, ela caiu. Tá, ela faz contato com ela para ela voltar, tá, não tem problema algum. Correto, obrigada. Sua mãe, Zilmar Pontes. Zilmar Pontes, se vocês tiverem a oportunidade de vê-la, é uma mulher linda, uma senhora que, ao longo dos seus 80 anos, de muito serviu, não só ao candomblé,
não só o samba, como a comunidade, porque ela é da área médica também e ajudou muita gente, né? E é uma EQED do GEGE, e eu gostaria de vê-la. Será que eu vou conseguir? Bom, mas deixa estar. Todas as nossas falas e todas as nossas colocações são objetos de gravação, razão pela qual é importante que todos tenham esse conhecimento, que tudo aqui está sendo gravado, tá? E será posto nas redes sociais. Claro, evidentemente, com todo o comodimento que o caso requer. Não vamos aqui, como o Mota acabou de falar, não vamos aqui inquirir ninguém, não vamos ficar perguntando nada da casa de ninguém. Nós só queremos posicionamentos. E o posicionamento repousa sobre a seguinte pergunta: qual a responsabilidade do zelador de Vodum, Orixá em Kiss quanto à manutenção da saúde do noviço? Bom, eu vou fazer um breve relato sobre essa pergunta, qual é o nosso escopo. Por quê? Nós não podemos sair do assunto. Se nós sairmos do assunto, olha como é que é bela, Zilmar. A benção, Requede. Então, o que acontece? Liberou. A benção a todos, a benção a benção. a todos. Axé. Então, o nosso objetivo é tão somente discorrer sobre uma pergunta. Não vamos entrar na intimidade da casa de ninguém, na particularidade. Vamos tão somente discorrer sobre um assunto de uma forma branda e tranquila, sem fugirmos do tema. Porque, às vezes, um programa dessa monta, ainda que nós venhamos a conduzir com toda a humildade e tão somente com espírito altruísta, ele pode ser objeto de consulta. E não ficaria bem se os assuntos, os temas, fossem desvirtuados, tá? Fica aqui já de antemão meu pedido de desculpas e pedir que falemos tão somente sobre a pergunta: qual a responsabilidade do zelador de Vodum, Orixá ou Inquice quanto à manutenção da saúde do noviço? Falamos disso sobre a integridade física do noviço, né? Essa responsabilidade que o zelador de Orixá passa a ter quando da iniciação do noviço, tá bom? Eu vou dar a palavra agora ao primeiro que chegou aqui, pela ordem, e terá 5 minutos para falar em primeiro momento. Meu querido irmão Runtozezinho, que representa uma das grandes casas de Niterói, de Itaipuaçu, do Axé Jeje. Você chegou primeiro, por favor. Somos todos ouvidos. 5 minutos, meu irmão. Primeiramente, boa noite a todos, meu Colofé. Gostaria de me dirigir aí à mãe Zilmar. Um beijo no seu coração, até porque eu sou portelense doente, né? E a todos o mais da coisa. Mas Marquinhos, gostaria que você passasse a primeira fala a um babalorixá, um doté, enfim. Tem o Elcio que chegou aí, que isso está meio... Não que não esteja na nossa seara, mas estaria mais na seara do responsável pela casa. E agradeço a você por falar da nossa casa aqui, mas eu não sou responsável. A responsável aqui é Maria do Socorro e Iemanjá, que a dona, ela é responsável da casa. Eu só sou fiscal. Né? Eu sou fiscal. Então passa aí, eu falo na sequência. Tá bom, vamos lá. Batatinha, meu querido irmão, Elson Silva. É difícil de chamar de Elson Silva quando nós testemunhamos a mesma vida por anos e anos e anos seguidos na Casa Branca da Oxum. É né? verdade. E você vai morar no meu coração com o nome de Batatinha. Mas eu gosto. Bem, primeiro eu queria dar boa noite a todos, a bênção de todos, a bênção meu pai Zezinho, meu pai Marcos, minha irmã Suzane, que sempre aí a gente tem um carinho, meu pai Nelson, a todos que estão aqui, né? Vou me apresentar porque acho que tem pessoas que não me conhecem. Bem, eu sou o babalorixá Batatinha do Oxum, sou filho da finada Yara do Oxum, né? Descendente do Axé Oxumaré, neto de seu Paulo da Pavuna, né, com muitas coisas positivas e, sabe, com muito orgulho que eu digo que eu sou filho da Casa Branca de Oxum, né? Eu acho, pai, e hoje eu entrei no tema porque eu acabei de atender aqui, e aí deu tempo de entrar, falando sobre esse tema porque eu muito discuto isso na minha casa de axé, sabe? Discuto isso com meus filhos de santo, eu bato muito nessa tecla hoje. Nós sabemos que muitas das coisas
nós não podemos fugir da essência da tradição, mas também nós não podemos comparar o tempo de hoje ao tempo de ontem, se vocês me entendem. Eu digo sempre que ontem, meu avô dizia para mim que antigamente não se fazia negócio com papel, se fazia negócio com o fio do bigode, né? Hoje em dia, se você não tiver um papel, uma firma reconhecida, você aquele negócio não é válido, né? E eu digo isso com relação a questões do axé também, porque hoje o tempo é outro. O mundo evoluiu, as doenças chegaram, né? O universo ele se transformou, né? O homem ajudou também com que muitas pragas, vamos falar assim, desculpa o termo, até questões de saúde, se aproximasse mais da humanidade, do homem. E nós sabemos que dentro do processo iniciático, que hoje, infelizmente, por causa de questões de saúde, até mesmo os barracões que são legalizados, vigilância sanitária, seja lá o que for, nós hoje tivemos que nos adaptar, né, sem perder a nossa essência. Então, eu acho que a questão da saúde ela é muito importante. Eu acho que aquele tempo onde você dizia, tá com dor de cabeça, tá com dor na coluna, tá com isso, toma Abô, que passa. É verdade, a gente não pode perder a essência. Mas eu digo o seguinte lá em casa, que até as pessoas, não, tome um Abô, mas também tome uma dipirona, junto com o Abô, sabe? Então, eu estou sendo muito verdadeiro e muito sincero aqui, porque eu acho muito importante esse tema de hoje. Eu achei super, hiper interessante. Eu já estava até para fazer uma live falando sobre isso, mas como o senhor mesmo falou, eu esperei esse tempo passar, porque teve um acontecimento muito recente agora, e a gente não quer confrontar, né? Porque as pessoas, a gente Certamente. pode ser mal entendido, né? As pessoas, infelizmente, levam tudo à ponta de faca e aí eu não gosto de entrar nesses méritos. Mas nós hoje temos que ter o cuidado. Eu tenho esse cuidado. Um exemplo, até com a higiene íntima, as mulheres do meu axé, quando se recolhem, eu tenho esse cuidado. Porque nós sabemos que, por exemplo, no meu axé, nós temos o nosso quarto sagrado que é preparado para aquilo, e dentro desse quarto sagrado nós colocamos determinados elementos, e pode acontecer alguma coisa, ninguém está livre de nada disso, não é que o orixá deixou de proteger, o orixá não protege mais, não, é porque o mundo evoluiu, o corpo ficou mais fraco, porque hoje nos alimentamos mal, vivemos mal, trabalhamos mais, nós nos cuidamos menos, a nossa saúde é mais frágil, né? E com isso nós estamos mais abertos, né, a certas doenças e seja lá o que for. Então, eu tenho esse cuidado com a higiene íntima. Então, eu sempre digo, olha, não pode entrar, vou dar um exemplo, não pode entrar um sabonete, um desodorante dentro do meu quarto sagrado, que cada um tem o seu nome, que eu prefiro dizer aqui quarto sagrado. Não pode. No período de recolhimento. Mas, se você tiver um sabonete neutro, que não tenha cheiro, um sabonete natural, eu gosto muito de usar esse sabonete natural, eu acho que o orixá, o sagrado, não vai se agredir com isso, né? Nós temos que cuidar disso. Por quê? Eu vou falar para os senhores o porquê que eu fiquei com muito medo dessa questão e me despertou. E eu lembro do rapaz em pé, andando. E esse rapaz entrou aqui no meu apartamento de cadeira de rodas. E eu achei aquilo, e chorando muito, e eu achei aquilo muito estranho. Eu perguntei para ele, comecei a jogar para ele, e depois eu perguntei para ele, mas meu filho, qual é a mágoa? O que você tem? E aí ele me contou, né? Eu não vou aqui expor ninguém, falar nomes, nada disso, mas vou contar o caso. Ele se recolheu para dar a sua obrigação de 3 anos. Existem axés que existem um segredo que é Caru, né? Caru, cada um fala um nome. Mais uma vez, voltamos, desculpa aí esse hiato que foi criado, me perdoe pelo hiato, mas nós tivemos um problema técnico aqui e tivemos que reiniciar a reunião. E aproveitando esse ensejo, nós fomos brindados com a chegada de nosso tio, Paulo. Paulo, hoje o nosso tema, ele tá me copiando? Sim, sim. Hoje o nosso tema, ele repousa sobre uma pergunta. Qual a responsabilidade do zelador de Vodum, orixá ou inquice quanto à manutenção da saúde do noviço, né?
Esse tema ele foi bastante comentado em outras feitas há pouco tempo, porém não é o nosso objetivo adentrar na intimidade da casa de qualquer pessoa, muito menos falar sobre fatos concretos. E tão somente buscar do zelador, dos participantes, dos integrantes do Candomblé, um posicionamento. Tão somente um posicionamento. Eu procuro fazer tudo aquilo que eu aprendi com o seu Jorge Iemanjá, que foi meu grande mestre, professor, pessoa a quem eu sinto falta até hoje. Queria que ele estivesse vivo aqui. E no meio de tantos sabedores, eu preferia ele. Eu parto do seguinte princípio. Quando eu estou como zelador, se a pessoa confiou a sua vida a minhas mãos, eu tenho que dar conta de tudo da vida daquela pessoa, seja em saúde familiar ou profissional, eu tenho que dar conta daquilo. Então, a gente procura, na minha casa, estar sempre orientando os filhos com o sistema de saúde, se a mulher procurando, olha, você já fez o seu Papa Nicolau, é importante fazer, conversando com os adolescentes que a gente tem na roça também, conversando com os filhos de Santo Homem, que tem que se cuidar. Eu estou sempre dando conselho, olha, você é homem, tudo que eu já vi, que eu leio, o homem tem que comer bastante frutas vermelhas, tudo que é relacionado a qualquer alimento vermelho, porque isso previne o câncer de próstata, né? Então, a gente está sempre orientando a questão de se cuidar, a questão da saúde e está sempre olhando pelo filho, se tem algum problema, se precisa fazer um ebó, né? Se você perguntar a qualquer filho meu, eles vão responder que eu ajo dessa maneira, né? Porque a gente tem que procurar estar saudável sempre, né? Porque o Pai Santo tem que dar saudável porque ele tem que estar sempre tendo que dar atenção aos filhos de santo, né? E o filho de santo também tem que ter a responsabilidade de estar saudável, fazendo com que as pessoas se conscientizem que tem que se vacinar, né? Enquanto eu não estava, eu não fiz nada, procurei manter a roça sem movimento, o movimento era com poucas pessoas, só teve movimentos de rodar uma malá, no básico que a gente precisa fazer, né? E então agora todo mundo vacinado. Eu ontem mesmo botei um barco para dentro, a recolhia de um barco de uma filha de santo minha, uma neta, né? E pelo que eu aprendi com o seu Jorge Iemanjá, o primeiro barco do filho de santo, que tem obrigação, é feito na roça, para depois ele então dar continuidade na casa dele. Então eu sigo esse ritmo que eu aprendi com meu pai. Primeiro se faz na roça, para depois você continuar, dar sua continuidade na sua casa. E é o que eu procuro fazer, é orientar sempre. Eu sou chato nessa parte, entendeu? Em questão de saúde, de limpeza, eu acho que é primordial para a manutenção de uma casa. Ok. Muito obrigado, meu Doter. Quanto tempo que eu não vejo. Muito obrigado pelas suas palavras. É importantíssimo esse posicionamento, né? Que ele seja, tenho certeza que vários outros zeladores têm o mesmo comportamento. Mas não basta ter só o comportamento, às vezes é importante nós falarmos do comportamento, né? Hoje nós, como até Elson Batatinha havia falado anteriormente, hoje nós vivemos um outro momento, né? Um momento em que nós temos que mostrar, né? Mostrar a capacidade, mostrar várias coisas, e nem tudo pode ficar guardado atrás do Mariô, né? Verdade. Tem que ser mostrado por causa da responsabilidade civil e da responsabilidade penal que todas as pessoas têm, né? Que é natural, que é inerente de uma sociedade organizada. E por isso eu agradeço as suas palavras, tá? Muito obrigado. E agora eu vou pedir que Suzane nos brinde com o seu comentário sobre o assunto, um assunto bastante grande, Alorixá. Oi, desculpa, eu não estava conseguindo ligar aqui, só um minuto. Por favor, Suzane, por favor, eu gostaria que você discorresse também sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, né? Já passei por algumas situações. Primeiro, boa noite, Motumbá, desculpa a todos. Então, em relação ao tema, porém, eu acho muito necessário fazer essa anamnese, né? Anteriormente,
com o obrigacionado, com o noviço, ter as informações da medicação que eles utilizam, para não haver nenhuma surpresa no recolhimento, né? Eu já tive casos de pessoas idosas se iniciando, né, acima de 60 anos, tinham problemas seríssimos de coluna, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensas, cardiopatas, né? Então, nós contamos, sim, com o ABO, com o dengue, mas também, né, eu vejo a necessidade, eu pergunto ao obrigacionado qual a medicação, qual o horário da medicação, e geralmente a pessoa que está criando é aquela que vai orientar quanto aos horários, levar a medicação para a pessoa, para poder estar ali e não ter nenhuma surpresa. Até porque nós estamos lidando com seres humanos, né? Nós temos uma matéria além do espírito. E essa matéria ela necessita da medicação. Enfim, eu mesma já estive recolhida numa obrigação e eu tive uma crise muito grande de coluna e uma gripe muito forte. E naquela época não levaram nada, eu não tive como tomar uma medicação. Eu tive muita dor, eu tive uma gripe muito forte, mas graças a Deus e a Yansan que eu consegui porque não acontecesse nada pior, né? Mas eu tive muita dificuldade, né? Tive muita dificuldade justamente por não entrar remédio dentro do quarto de santo, né? É isso. Então, assim, eu acho bem necessário que o zelador, né, as pessoas responsáveis pela casa tenham esse cuidado justamente para não haver problemas maiores. É isso, minha colaboração. Não, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. A gente já percebe que a preocupação ela permeia na mesma vereda, né? Todos têm a mesma preocupação. Por isso que nós estamos dando palavra aí agora. Eu vou dar para o William, também um zelador de Vodum, e eu gostaria de ouvir a sua posição, meu irmão. 5 minutos. Boa noite a todos, Colofé. Mais uma vez aqui reunidos. Obrigado pela presença de todos. Felizmente, nossa primeira sala caiu, né? E agora temos menos pessoas aí. Isso aí não tem problema. Fazer o quê, né? Vamos lá. Então, a importância do sacerdócio, uma casa de axé vinculada à saúde de todos aqueles que realmente habitam um templo religioso, implica realmente na saúde total, né? Independente do que está sendo recolhido ou não. Vamos falar assim, no grosso modo, é muito importante que as pessoas se cuidem, né? Até mesmo antes de se adentrar às casas de axé. Porque a saúde, doenças congênitas, elas dão em todos nós. Então, cabe ao sacerdote, ao tirar uma obrigação, a jogar ali na mesa, o oráculo vai revelar algumas necessidades que são de suma importância à observação de nós como sacerdotes. Ali vai esclarecer se a pessoa tem algum problema que possa levar a dificuldade na sua iniciação, na sua recolhida, né, o seu sacrifício como matéria humana em si. E isso aí é algo que cabe a nós, como sacerdotes, estar de olhos abertos, de ouvidos atentos, né? Além de quando a pessoa se adentra, ter aquela conversa, pé de ouvido, como é que você está de saúde, você fez exames, está tudo ok, você toma alguma medicação de suma importância e tem que participar, né, da sua recolhida, os dias que você vai ficar recolhido, né, para o axé. Então, isso aí é algo que é humano, não pode nem se dizer que é sagrado, mas é humano ter essas informações com aquele que se habita a sua casa, né? Eu já tive casos aqui que o oráculo mesmo informou que a pessoa tinha doenças muito sérias e nem a pessoa sabia. E eu falei, vamos dar um tempinho, vai ao médico, faz uma bateria de exames direitinho para ver e você poder se medicar antes de você entrar. Porque isso, então, pode causar problemas, pode causar até óbito, né? Como vem acontecendo aí em alguns casos. Então, a gente não pode ver o ABO, como o pai Batatinha falou na primeira fala dele, como sendo um remédio universal para todas as doenças que o corpo físico tenha. Nós precisamos ter essa coerência, essa educação religiosa e humana, a nível saúde, a nível moral, para entender que o corpo físico precisa da medicação e você não pode excluir ela do organismo do ser humano recolhido. Então, é realmente algo que temos que nos atentar. Temos que mudar essa filosofia de que uma erva cura todas as doenças ou o sumo dessas ervas cura tudo.
Não é assim que funciona. Muitas coisas, sim, a nível espiritual, doenças espirituais acontecem e pode trazer problemas na matéria, sim. Essas com ebó se tira, essas com abô se tira, mas tem doenças que são realmente kármicas e de suma importância que a medicação a nível ciência entre no organismo. Isso aí é uma questão moral e educativa dentro da nossa religião. Nós precisamos nos moldar, nos forjar de uma maneira humana também. Nós lidamos com a matéria humana, não é só o espírito. Nós encantamos os espíritos, agradamos o espírito, mas nós temos que ter essa conexão com a realidade humana e o organismo humano. A saúde é algo fundamental dentro do axé. Por isso, as casas têm que estar realmente atentas, como o pai Padatinha falou, muito bem explanado, sobre limpeza, higiene, tanto o homem quanto a mulher, criança principalmente. Então, a gente tem que estar com tudo isso na visão geral. Nós somos um grande administrador de vidas e do espiritual. Somos espiritualista, mas a vida humana está em nossas mãos. E eu acho que é de suma importância que as pessoas se preocupem com isso daqui para frente, não permita mais que as coisas que vêm acontecendo sejam cotidianas dentro do candomblé, da umbanda, da quimbanda, de qualquer tipo de etnia que visa a espiritualidade e a evolução espiritual de cada ser humano. A saúde é algo que nós temos que nos atentar e não podemos fugir disso, né? É vida humana. A cabeça do ser humano não é laboratório de pesquisa. Não é, gente. O ori do ser humano, o corpo físico tem que ser respeitado. A doença de cada um tem que ser respeitada. E é o que eu tenho para falar, pai Marquinhos. Eu me sinto indignado, inclusive, com essas ações que alguns sacerdotes tomam, de não levar para esse lado. Mas nós vamos buscando aqui tão somente o nosso posicionamento e que sejamos ouvidos por várias outras pessoas, que elas sigam o exemplo dos senhores. Positivo. É isso que nós queremos, tão somente. Muito obrigado, meu irmão. Na minha casa eu faço isso aí, pai Marquinhos, entendeu? Muito obrigado pelas suas palavras. Beijo no coração. Boa noite a todos, Colofé. E vamos que fique conosco, fique conosco. Estamos aqui. Minha querida Kédi Zilmar Mendonça, olha, eu estou muito feliz em ver a senhora aqui, muito. Veja bem, nós já falamos sobre o tema em alguns momentos, que é a responsabilidade do zelador do Vodum Orixá Inquice no que tange a manutenção da saúde do noviço, né? Nós buscamos esse assunto em dois momentos. A saúde dele fora e a saúde dele enquanto sendo submetido às questões litúrgicas.